Sejam todos bem-vindos ao canal de leitura da Inês. Sintam-se à vontade para dar likes, compartilhar o conteúdo e se inscrever no canal. Lembrem de ativar o sininho para receber notificações de novos vídeos de leituras de histórias interessantes. Porém, Sócrates, que ela continue a existir depois de nossa morte é o que não me parece suficientemente demonstrado, pois ainda está de pé a opinião do vulgo a que Sebes se referiu há pouco. Quem sabe se no instante preciso em que o homem morre, a alma se dispersa, sendo esse justamente o seu fim, que impede de fato que ela nasça algures e se constitua de outros elementos e exista antes de alcançar o corpo humano, mas depois de entrar no corpo, quando tiver de separar-se dele, também acabe de uma vez e venha a destruir-se. Falaste bem, Símias, observou Sebes. Parece que só foi demonstrado metade do que era de mister, a saber, que nossa alma existe antes de nascermos. Ainda falta provar, por conseguinte, que depois de morrermos, ela não existirá menos do que antes do nascimento. Só assim ficará completa a demonstração. Foi completada agora mesmo, Símias e Sebes, observou Sócrates. Bastará juntardes o presente argumento ao que admitimos antes, de que tudo o que vive só nasce do que é morto, porque se as almas existem antes do nascimento e se necessariamente, para começarem a vida e existirem, não poderão provir de outra parte, a não ser da morte do que está morto. Não será forçoso que continuem a existir depois da morte para renascerem? Como disse, essa parte já foi demonstrada. Porém, verifico, Símias e Sebes, que ambos vós folgaríeis de examinar mais a fundo essa questão, pois como as crianças, temeis de fato que o vento arraste a alma e a disperse no momento em que ela deixa o corpo. Maxime, se na hora em que morre alguém, o céu não estiver sereno e soprar vento forte. E Sebes, desatando a rir, faze de conta, Sócrates, observou, que estamos com medo e procura convencer-nos, ou melhor, será preferível admitires não que temos medo, mas que talvez haja dentro de nós uma criança que se assusta com essas coisas. Trata, por conseguinte, de convencê-la a não ter medo da morte, como do bicho-papão. Para tanto, lhes falou Sócrates, será preciso exorcizá-la diariamente, até passar o medo. E onde, Sócrates? Perguntou. Encontraremos um bom exorcizador, uma vez que nos abandonas. A Hélade é grande, Sebes, replicou, e nela há muitos homens de merecimento. Grandes também são as gerações bárbaras que precisareis esquadrinhar para encontrar um mágico nessas condições, sem olhar despesas nem fadiga, pois em nada mais podereis aplicar o vosso dinheiro, mas convém promoverdes essa busca também entre vós outros, pois talvez não seja fácil encontrar quem se desincumba disso, melhor do que vós mesmos. É o que faremos, falou Sebes, porém, se levares gosto nisso, voltemos para o ponto em que ficamos antes. Agrada-me a proposta, como não? Agora, o de que precisamos, falou Sócrates, é perguntar a nós mesmos, mais ou menos o seguinte: com que coisas é natural semelhante processo de dispersão? Com quais devemos ter medo de que isso aconteça e com quais não devemos? De seguida, teremos de examinar a qual das classes pertence à alma, para daí concluirmos se precisamos alegrar-nos ou temer do que venha a acontecer com a nossa. É muito certo, disse.
E não é verdade que as coisas, artificial ou naturalmente compostas, é que devem acabar por dispersar-se nos elementos originais? E o inverso não será o que não for composto, antes de tudo, a única coisa que não convém passar por esse processo de dissociação? Acho que é isso mesmo, observou Sebes. E também não é certo que há muita probabilidade de não serem compostas as coisas que sempre se mantêm no mesmo estado e nunca se alteram, como serão compostas as que ora se apresentam de uma forma, ora de outra, e mudam a cada instante? É também o que eu penso. Então, prosseguiu. Retomemos o tema de nossa discussão anterior. Aquela ideia ou essência a que em nossas perguntas e respostas atribuímos a verdadeira existência. Conserva-se sempre a mesma e de igual modo, ou ora é de uma forma, ora de outra? O igual em si, o belo em si, todas as coisas em si mesmas, o ser, admitem qualquer alteração? Ou cada uma dessas realidades, uniformes e existentes por si mesmas, não se comportará sempre da mesma forma, sem jamais admitir de nenhum jeito a menor alteração? Forçosamente, Sócrates, falou Sebes, sempre permanecerá a mesma e do mesmo jeito. E com relação à multiplicidade das coisas belas, homens, cavalos, vestes e tudo o mais da mesma natureza, que ou são iguais ou belas e recebem a própria designação daquelas realidades, conservam-se sempre idênticas, ou, diferentemente das essências, não são jamais idênticas, nem com relação às outras, nem, por assim dizer, consigo mesmas. Isso, justamente, Sócrates, é o que se observa, respondeu Sebes. Nunca se conservam as mesmas. E não é certo também que todas as coisas se podem ver e tocar, ou perceber por intermédio de qualquer outro sentido, ao passo que as essências, que se conservam sempre iguais a si mesmas, só podem ser apreendidas pelo raciocínio, por serem todas elas invisíveis e estarem fora de alcance da visão? O que dizes, observou, é a pura verdade. Achas então, perguntou, que podemos admitir duas espécies de coisas, umas visíveis e outras invisíveis? Podemos, respondeu, sendo que as invisíveis são sempre idênticas a si mesmas, e as visíveis o contrário disso? Admitamos também esse ponto, respondeu. Então, prossigamos. Uma parte de nós mesmos não é corpo e a outra não é alma? Sem dúvida, falou. E com qual daquelas classes diremos que o corpo é mais conforme e tem mais afinidade? Para todo o mundo é evidente que é com a das coisas visíveis. E com relação à alma, é visível ou será invisível? Pelo menos para o homem não o será, Sócrates, respondeu. Mas quando falamos do que é ou não é visível, é sempre com vista à natureza humana, ou achas que seja com relação a outra? Não, é com a natureza humana mesmo. E a alma, que diremos dela? Poderemos vê-la ou não? Não podemos. Logo, é invisível? Certo. Sendo assim, a alma é mais conforme à espécie invisível do que o corpo, e este mais a visível. De toda a necessidade, Sócrates. Mas também dissemos há alguns instantes que quando a alma se serve do corpo para considerar alguma coisa, por intermédio da vista, ou do ouvido, ou por qualquer outro sentido, pois considerar seja o que for por meio dos sentidos, é fazê-lo por intermédio do corpo. É arrastada por ele para o que nunca se conserva no mesmo estado, passando a divagar
ia perturbar-se e ficando tomada de vertigens, como se estivesse embriagada pelo fato de entrar em contato com tais coisas. Sim, dissemos isso mesmo. E o contrário disso, quando ela examina sozinha alguma coisa, volta-se para o que é puro, sempiterno, e que sempre se comporta do mesmo modo, e por lhe ter afinidade, vive com ele enquanto permanecer consigo mesma e lhe for permitido, deixando, assim, de divagar e pondo-se como relação com o que é sempre igual e imutável, por esta em contato com ele. E esse estado justamente é que damos o nome de pensamento. Tudo isso, Sócrates, é verdadeiro e foi muito bem enunciado. E agora, de acordo com o presente argumento e o anterior, com qual dessas duas espécies a alma se mostra semelhante e revela maior afinidade? No meu modo de pensar, Sócrates, respondeu, não há quem deixe de concordar, por mais obtuso que seja, se te acompanhar o raciocínio, que em tudo e por tudo a alma tem mais semelhança com o que sempre se conserva o mesmo do que com o que varia. E o corpo? Com a outra espécie. Examina agora a questão da seguinte maneira. Enquanto se mantêm juntos o corpo e a alma, impõe a natureza a um dele obedecer e servir e ao outro comandar e dominar. Sob esse aspecto, qual deles se assemelha ao divino e qual ao mortal? Não te parece que o divino é naturalmente feito para comandar e dirigir e o mortal para obedecer e servir? Acho que sim. E com qual deles a alma se parece? Evidentemente, Sócrates, a alma se assemelha ao divino e o corpo ao mortal. Considera agora, Cebes, continuou, se de tudo o que dissemos não se conclui que ao que for divino, imortal, inteligível, de uma só forma indissolúvel, sempre no mesmo estado e semelhante a si próprio, é com o que a alma mais se parece, e o contrário, ao humano, mortal e ininteligível, multiforme, dissolúvel e jamais igual a si mesmo. Com isso, é que o corpo se parece? Poderemos, amigo Cebes, argumentar de outro modo e dizer que não é dessa maneira? Não é possível. E então, se for assim, não ficará o corpo sujeito a dissolver-se depressa, conservando-se a alma indissolúvel ou num estado que muito disso se aproxima? Sem dúvida. Observa ainda, continuou, como depois que o homem morre, sua porção visível, o corpo, a que damos nome de cadáver, colocado também no lugar visível, embora o sujeito a dissolver-se, a desagregar-se, de imediato não revela nenhuma das alterações, conservando-se intacto por tempo relativamente longo. E se no momento da morte o corpo estiver em boas condições, sendo boa igualmente a estação do ano, então conserva-se muito mais tempo. Quando o corpo é descarnado e embalsamado, tal como se faz no Egito, ele permanece quase inteiro por tempo incalculável. Aliás, até mesmo no corpo em decomposição, alguma de suas partes, ossos, tendões e tudo mais do gênero, são, por assim dizer, imortais. Não é isso mesmo? Certo? Ao passo que a alma, a porção invisível, que vai para um lugar semelhante a ela, nobre, puro e invisível, o verdadeiro Hades, ou seja, o invisível para junto de um Deus sábio e bom, para onde também, se Deus quiser, dentro de pouco tempo irá a minha alma. Essa alma, dizia, com semelhante origem e constituição, ao separar-se do corpo, no mesmo instante
se dissiparia e viria a destruir, conforme crê a maioria dos homens. Nunca, meus caros símias e sebes. Pelo contrário, o que se dá é o seguinte: se ela é pura no momento de sua libertação e não arrastar consigo nada corpóreo, por isso mesmo que durante a vida nunca mantivera comércio voluntário com o corpo, porém sempre evitara, recolhida em si mesma e tendo sempre isso como preocupação exclusiva, que outra coisa não é senão filosofar, no rigoroso sentido da expressão, e preparar-se para morrer facilmente, pois tudo isso não será um exercício para a morte? Sem dúvida nenhuma. Assim constituída, dirige-se para o que lhe assemelha, para o invisível, divino, imortal e inteligível, onde ao chegar vive feliz, liberta do erro da ignorância, do medo, dos amores selvagens e dos outros males da condição humana, passando, tal como se diz, dos iniciados, a viver o resto do tempo na companhia dos deuses. Falaremos desse jeito, sebes, ou de outra forma? Assim mesmo, por Zeus, respondeu Sebes. No caso, porém, conforme penso, de estar manchada e impura ao separar-se do corpo, por ter convivido sempre com ele, cuidado dele e o ter amado e estar fascinada por ele, e por seus apetites e deleites, a ponto de só aceitar como verdadeiro o que tivesse forma corpórea, que se pode ver, tocar, beber, comer ou servir para o amor, e se ela, que se habituou a odiar, temer e evitar o que é obscuro e invisível para os olhos, porém inteligível e apreensível com a filosofia, acreditas que uma alma nessas condições esteja recolhida em si mesma e sem mistura no momento em que deixar o corpo? De forma alguma, respondeu. Porém, segundo penso, de todo em todo saturada de elementos corpóreos que com ela cresceram, como resultado de sua familiaridade e contínua comunicação com o corpo, de que nunca se separou e de que sempre cuidara. Sem dúvida. Então, meu caro, terás de admitir que tudo isso é espesso, terreno e visível. A alma, com essa sobrecarga, torna-se pesada e é de novo arrastada para a região visível, de medo do invisível, o Hades, como se diz, e rola por entre os monumentos e túmulos, na proximidade dos quais têm sido vistos fantasmas tenebrosos, semelhante aos espectros dessas almas que não se libertaram puras do corpo e que se tornaram visível. É muito possível, Sócrates, que seja assim mesmo. Sim, é muito possível, Sebes, e também que essas almas não sejam dos bons, porém dos maus, que se veem obrigadas a vagar por esses lugares, como castigo de sua conduta durante a vida, que fora péssima. E assim ficam a vagar, até que o apetite do elemento corporal, a que sempre estão ligadas, volte a prendê-las noutros corpos. Como é natural, voltam a ser aprisionadas em naturezas de costumes iguais aos que elas praticaram em vida. A que natureza te referes, Sócrates? É o seguinte: as que eram dadas à glutonaria, ao orgulho ou à embriaguez desbragada entram naturalmente nos corpos de asnos e de animais congêneres, não te parece? Falas com muita propriedade. As que cometeram injustiças, a tirania ou a rapina passam para a geração dos lobos, dos açores e dos abutres. Para onde mais podemos dizer que vão as almas dessa natureza? Não há dúvida, respondeu Sebes, é para esses corpos que elas vão. E não é evidente, continuou, que o mesmo se passa com os demais por se orientarem todas elas no sentido de suas próprias tendências?
É claro, observou, nem poderia ser de outra maneira. Logo, disse, os mais felizes e que vão para os melhores lugares são os que praticam a virtude cívica e social, que denominamos temperança e justiça, por força apenas do hábito e da disposição própria, sem a participação da filosofia e da inteligência. Por que serão esses os mais felizes? Por ser natural que passem para uma raça sociável e mansa de abelhas, vespas ou formigas, ou até para a mesma raça, a humana, a fim de gerarem homens moderados. Sem dúvida. Para a raça dos deuses não é permitido passar os que não praticaram a filosofia, nem partiram inteiramente puros, mas apenas os amigos da sabedoria. É por isso, meus caros Símias e Sebes, que os verdadeiros filósofos se acautelam contra os apetites do corpo, resistem-lhes e não se deixam dominar por eles, não têm medo da pobreza nem da ruína de sua própria casa, como a maioria dos homens, amigos das riquezas, nem temem a falta de honrarias e a vida inglória, como se dá com os amantes do poder e das distinções. Não é essa a razão de se absterem de tudo? De fato, Sócrates, nada disso lhes ficaria bem, falou Sebes. Não, por Zeus, retorquiu. Por isso mesmo, Sebes, todos os que cuidam da alma e não vivem simplesmente para o culto do corpo, dizem adeus a tudo isso e não seguem o caminho dos que não sabem para onde vão, convencidos de que não devemos fazer nada em contrário à filosofia, nem ao que ela prescreve para libertar-nos e purificar-nos, voltam-se para esse lado, seguindo na direção por ela aconselhada. De que modo, Sócrates? Vou dizer-te, respondeu. Estão perfeitamente cientes os amigos da sabedoria que quando a filosofia passa a dirigir-lhes a alma, esta se encontra como que ligada e aglutinada ao corpo, por intermédio do qual é forçada a ver a realidade como através das grades de um cárcere, em lugar de o fazer sozinha e por si mesma. Porém, atolada na mais absoluta ignorância. O que há de terrível nesse lhames, reconhece-o a filosofia, é consistirem nos prazeres e seu próprio prisioneiro quem mais coopera para manifestar-se. Como disse, os amigos da sabedoria estão cientes de que, ao tomar conta de sua alma em tal estado, a filosofia lhe fala com doçura e procura libertá-la, mostrando-lhe quão cheio de ilusões é o conhecimento adquirido por meio dos olhos, quão enganador o dos ouvidos e dos mais sentidos, aconselhando-a a abandoná-los e a não fazer uso deles, senão só o necessário, e a recolher-se e concentrar-se em si mesma, e só acreditar em si própria e no que ela em si mesma aprender, na realidade em si. E o inverso, a não aceitar como verdadeiro tudo o que ela considerar, por meios que em cada caso se modificam, pois as coisas desse gênero são sensíveis e visíveis, ao passo que é inteligível e invisível o que ela vê por si mesma, convencida de que não deve opor-se a semelhante libertação. A alma do verdadeiro filósofo abstém dos prazeres, das paixões e dos temores, tanto quanto possível, certa de que sempre que alguém se alegra em extremo, ou teme, ou deseja, ou sofre, o mal daí resultante não é o que se poderia imaginar, como seria o caso, por exemplo, de adoecer ou vir a arruinar-se por causa das paixões. O maior e o pior dos males é o que não se deixa perceber. Qual é, Sócrates? Perguntou Sebes. É que toda a alma humana, nos casos de prazer ou de sofrimento intensos, é forçosamente levada a crer que o objeto causador de semelhante emoção é o que há de mais claro e verdadeiro
quando de fato não é assim. De regra, trata-se de coisas visíveis, não é isso mesmo? Perfeitamente. E não é quando passa por tudo isso que a alma se encontra mais intimamente presa ao corpo? Como assim? Porque os prazeres e os sofrimentos são como que dotados de um cravo com o qual transfixam a alma e a prendem ao corpo, deixando-a corpórea e levando-a a acreditar que tudo o que o corpo diz é verdadeiro. Ora, pelo fato de ser da mesma opinião que o corpo e de se comprazer com ele, é obrigada, segundo penso, a adotar seus costumes e alimentos, sem jamais poder chegar ao Hades, em estado de pureza, pois é sempre saturada do corpo que ela o deixa. Resultado: logo depois volta a cair noutro corpo, onde cria raízes, como se tivesse sido semeada nele, ficando de todo alheia da companhia do divino, do que é puro e de uma só forma. É muito certo o que disseste, observou Sebes.